Paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja. Aproveitando ainda que estamos em pés, vamos fazer uma leitura de um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 35 até o verso 38 e ainda o verso 1 do capítulo 10. Quantos encontrarem pode dizer amém? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ainda o 10 e o versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? Podeis tomar assento. É uma alegria nós estarmos aqui, conhecendo esta congregação, conhecendo esta igreja, e me alegro em ver esse bom número de irmãos que estão aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Como falei pela manhã, é um prazer estar aqui com o meu amigo Rosanildo, com a Silvia, gente que conhecemos desde a infância, né? A Silvia quase como uma irmã, conhecemos desde a nossa infância, e nós estamos aqui alegre de passar um dia juntamente com eles. Glorificado é o nome do Senhor. Falei pela manhã que Brusque perdeu e Blumenau ganhou, e aprove a Deus vocês aqui neste lugar ser abençoados por esse casal. Aproveite o tempo em que eles estiverem aqui. Aproveite para aprender com este homem de Deus, profundo conhecedor da palavra de Deus, homem de devocional, de oração, de intimidade com Deus. Eu tenho por certo que se a igreja entender esse propósito, entender isso e abraçar isso, será um momento, um tempo muito frutífero, espiritualmente falando, para as vossas vidas. Amém? Mas me sinto muito bem recebido pelos irmãos. De manhã já tivemos aqui uma escola dominical abençoada, à tarde pregamos no culto evangelístico e alguns irmãos estiveram ali conosco e o nome do Senhor foi glorificado, e estamos aqui para mais uma vez dividir com os irmãos uma pequena porção da palavra de Deus. Quando o Rosanildo confirmou, perguntei a ele qual seria o culto. Ele falou que seria culto de missão, e eu gosto sempre de pregar uma mensagem de acordo com o propósito do culto. Se é culto de missão, então nós temos que trazer uma palavra que nos venha relembrar a nossa missão, que nos venha relembrar que Deus nos escolheu e nos incumbiu de uma missão, e que a igreja não parou. Nesses 2000 anos, a igreja só não deixou de existir na face da terra, porque Deus sempre teve os seus remanescentes que fizeram jus ao seu chamado e cumpriram a sua missão. Talvez, se nós relembrarmos um pouco da nossa vida, se você por alguns segundos fazer um exame, você vai relembrar que se você está aqui hoje, é porque alguém evangelizou você, ou evangelizou seu pai, ou evangelizou alguém da sua família, e a sua família lhe educou nos caminhos do Senhor, e você desde a sua tenridade conheceu este evangelho poderoso, conheceu esse Jesus, e quando você colocou fé, quando você creu nesse Jesus, então ele se revelou a você de uma forma maravilhosa, e é por isso que nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. O tema da mensagem é a missão e a autoridade da igreja. A igreja tem uma missão e a igreja também é capacitada por Deus para esta missão.
recebendo autoridade. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus diante de uma sociedade sofrida. A Bíblia diz no versículo 36 que nós lemos, que Jesus, vendo as multidões, ele compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor se afasta, ovelha que não tem pastor cai nos redutos, ovelha que não tem pastor não tem certeza de um alimento fresco, de um alimento que venha saciar. Ovelhas que não têm pastor não têm acesso à água do Evangelho de Cristo, que mata a sede de todo homem. Ovelha que não tem pastor são pessoas errantes, levados por qualquer vento de doutrina, ensinos errôneos. E quando nós paramos para olhar para a nossa sociedade nos dias de hoje, nós encontramos um bom número de pessoas que está andando errante sobre essa terra. Nós encontramos um bom número de pessoas que não têm convicção daquilo que acreditam, que não têm esperança de um futuro melhor. Nós encontramos pessoas que não têm certeza da sua salvação, que nem sequer sabem para onde vão se encontrar-se com a morte. Pessoas que não sabem muitas vezes o porquê é que estão nessa terra e porquê é que existem. Tem pessoas talvez que a situação da sua vida é tão difícil que eles mesmos dizem: eu nasci somente para sofrer, somente para ser um frustrado, somente para ser um derrotado. E o nosso adversário se usa desses subterfúgios, e o que ele pode oferecer para aplacar a dor de um coração desse que não encontrou a Jesus Cristo são prazeres momentâneos, ou um sucesso, uma fama que leva a pessoa a se achar um semideus, porque o propósito do adversário de nossas almas é fazer com que você não encontre, que você não ache nunca o caminho que conduz à salvação. Então por isso nós encontramos uma sociedade perdida, nós encontramos uma sociedade que já não dá mais crédito. Por que não dizer que no Brasil nós estamos numa crise institucional, em que muitos já na sociedade não acreditam mais nos nossos governantes, não acreditam mais no nosso sistema judiciário, não acreditam mais no nosso sistema legislativo, devido aos péssimos exemplos. E isso tudo contribui para que o homem ele passa a ser cada vez mais cético, que ele passa cada vez mais a duvidar, que ele passa cada vez mais a não ter fé no seu coração de que pode haver algo de bom. Mas quando nós vemos os desafios da nossa sociedade, o que se apresenta para nós, a violência, o consumo desenfreado dos ansiolíticos, quando nós encontramos as famílias tendo ruptura, as famílias adoecendo já desde o casamento, quando nós encontramos adolescentes desejando tirar a sua vida. Há uma pesquisa feita em uma cidade bem próxima daqui, chegou a um número absurdo de 3 em cada 10 adolescentes se mutilarem. E quando nós vamos olhar o porquê é que adolescentes, como dizem, na flor da idade, com toda a saúde, despertando, podendo aproveitar os melhores momentos da vida, porque é que decidem se mutilar. E nós vamos entender o que é angústia no seu coração, falta de amor. Não se sentem amados dentro de casa, não se sentem amados na sociedade. Tudo isso vai atribuindo para nós, a Igreja de Cristo, a responsabilidade sobre os nossos ombros, que as pessoas talvez não encontram amor e amparo em nenhum lugar, jamais, nem dentro da família, mas que elas possam encontrar aqui, comigo e com você, que elas possam encontrar amor, que elas possam encontrar amparo, que elas possam se sentir gente, que elas possam se sentir alguém, que possam entender que aos pés da cruz de Cristo, ninguém é lançado fora, ninguém é desprezado, o mais vil pecador, o mais simples dos homens, a pessoa mais insignificante aos olhos da sociedade, diante da cruz de Cristo,
Cristo, Ele é tão merecedor dessa graça como eu e você. Ele é tão merecedor deste sangue de Jesus Cristo como eu e você. E nós como igreja precisamos entender os desafios da nossa sociedade. A nossa sociedade doente, problemática, ela precisa encontrar amor, ela precisa encontrar amparo, é dentro desta igreja. Glorificado é o nome do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, o que Jesus fez diante da sociedade da sua época? Jesus lamenta sim, Jesus se compadece delas. Jesus chega a falar no verso 37 que olha, a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mas o que Jesus fez? Jesus não ficou simplesmente de braços cruzados, olhando para uma sociedade doente, adoecendo e sem propósito de vida. A Bíblia diz no verso 35, e é aqui que eu quero que nós iniciamos nesse momento. A Bíblia diz no verso 35 que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus ia de cidade em cidade, de vila em vila. Jesus ia percorrendo, fazendo 3 coisas. Jesus desempenhou no seu ministério de 3 anos e meio aproximadamente, Jesus desempenhou a tríplice missão da igreja. Jesus fez 3 coisas. Jesus primeiro, ensinava nas sinagogas. Segundo, ele pregava o evangelho do reino. E terceiro, ele curava toda a sorte de doenças e de enfermidades. Nós como igreja, nós temos a responsabilidade de primeiro, ensinar a palavra de Deus aqui na igreja. Segundo, pregar o evangelho do reino àqueles que ainda não foram iluminados pelo evangelho, pela luz do evangelho de Cristo. Porque Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e verso 4, ele diz: porque o Deus desse século, Deus com D minúsculo, fazendo alusão ao diabo, cegou o entendimento dos homens, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. A igreja precisa romper isto, e a igreja precisa ter a autoridade de Deus para curar toda a sorte de enfermidade e doenças. Quando nós paramos para pensar na primeira missão da igreja, em que o próprio Jesus comissiona, no livro de Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 19, em que Jesus, na última aparição aos seus discípulos, ele passa a dizer-lhes: portanto, ide, ensinai as nações, fazendo o que? Discípulos. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as minhas palavras. Quando Paulo vai escrever a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16 e 17, ele diz a Timóteo: Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para instruir o homem em toda justiça. Quando nós temos que parar para entender a importância do ensino da palavra de Deus dentro da igreja, porque não seremos homens melhores, não seremos alguém melhor, não seremos alguém com um caráter parecido com Cristo, se não for através da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, o ensino dessa palavra, que molda o nosso caráter, que nos torna parecido com Cristo. O judaísmo nos dias de Jesus estava tão longe das Escrituras, que eles, olhando para Jesus, nem reconheceram nele o Messias, e não acreditavam que era o Messias. E quando Jesus, ele percebe isso, ele se dirige a eles dizendo: errais por não conhecer as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Se os judeus dos dias de Jesus conhecessem verdadeiramente as Escrituras, saberiam que ali estava o Filho de Deus, ali estava o Messias, ali estava ungido, mas eles não conheciam as Escrituras, portanto não davam crédito que Jesus era o Filho de Deus. Temos que entender a importância que a igreja tem, e eu quero louvar a Deus que vocês receberam aqui um obreiro que preza pelo ensino da palavra de Deus. Aproveitem isso, se aprofundem na palavra de Deus, venham
as reuniões de ensino, participe das escolas de ensino, para que você aprenda da palavra de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma escola dominical abençoada. Os mistérios da palavra de Deus foram revelados para nós, de uma forma que saímos daqui surpresos com a palavra de Deus, porque Deus nos surpreende através da sua palavra. É coisa maravilhosa poder estudar a palavra de Deus. A palavra ensinar, ela traz uma conotação de transformar a vida de alguém. Quando nós fomos para os primórdios do ensino, alguns discípulos, adolescentes, jovens, eram levados para conviver um tempo com algum mestre, para que eles estivessem aprendendo desse mestre, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. E era notório que quando passasse algum tempo, a prova de que aquele discípulo tinha aprendido, é que ele se tornava parecido com seu mestre. Ele falava parecido, ele pensava parecido, ele tomava decisões parecidas. E quando nós falamos do ensino da palavra de Deus dentro da igreja, o nosso mestre é Jesus Cristo. Portanto, ao estudar a palavra de Deus, nós temos que ser parecidos com Jesus, nós temos que falar parecido com Ele, nós temos que pensar parecido com Ele, nós temos que tomar escolhas e decisões parecido com Jesus. Nós precisamos aprender a palavra de Deus para desenvolver um caráter parecido com o caráter de Cristo. Amém? Eu lembro de Pedro quando ele estava, Jesus sendo interrogado no Sinédrio. Pedro estava ao lado de fora e era uma noite fria, eles fizeram fogo para aquentar-se e ali estava Pedro. E alguém perguntou: tu também és um deles? E ele disse: não sou. E alguém disse: a tua fala te denuncia. A convivência de Pedro com Jesus fez com que ele se tornasse parecido com Jesus. O ensino da palavra de Deus, a oração, o devocional, a intimidade com Deus, ela nos torna parecido com Jesus, ela nos faz diferente desse mundo. Você precisa ser parecido com Jesus, você precisa ser diferente desse mundo, e isso só será possível através do ensino da palavra de Deus. Pois bem, essa é a primeira missão da igreja, porque não tem como nós irmos para além dessas quatro paredes, pregar o evangelho, se não estivermos embasados na palavra de Deus. A segunda missão da igreja é pregar o evangelho do reino. O próprio Jesus nos comissionou disso, já foi lido aqui, Marcos 16, 15 e 16, que a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos comissionados disso. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Deus não conta com nenhuma outra classe de pessoas nesse mundo para anunciar o evangelho de salvação, a não ser com a igreja, a não ser com aquele que foi lavado, redimido e alcançado pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que recebeu a graça de Jesus em sua vida, foi transformado em uma nova criatura, ele tem esse dever, esse compromisso com Deus, de anunciar o evangelho do reino. Eu me maravilho com a história do cego Bartimeu, que a Bíblia diz que ao ouvir que Jesus passava, ele clamou: filho de Davi. A história é conhecida, e Jesus para, e Jesus chama até a sua presença, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, eu sou cego, eu preciso enxergar. E Jesus então disse: então veja. E na mesma hora ele passou a ver, e a Bíblia diz que logo ele seguia Jesus pelo caminho, testemunhando, anunciando. Quando nós vamos ler nos evangelhos a história do jovem gadareno, possuído por uma legião de demônios, ele nem as correntes de ferro eram capazes de aguentar, porque a força demoníaca na sua vida era tão grande, que ele rompia as cadeias, ele rompia os grilhões, ele se alimentava dos corpos que estavam nos sepulcros em putrefação. As pessoas evitavam o caminho por onde eles estavam, porque ele era agressivo, matava as pessoas, fazia coisas abomináveis. Mas quando
quando Jesus tira o pé do barco e coloca o pé naquele lugar, ele já veio gritando: porque viesse perturbar-nos, ó filho de Davi. E Jesus expulsa, e ele quer seguir a Jesus. Jesus diz: não, vai para os teus e anuncia tudo aquilo que foi te feito. Volta para os teus e anuncia. Eu e você temos motivo de sobra para voltar para os nossos, para dizer: olha, você conheceu eu antes de aceitar a Jesus Cristo, mas agora eu sou um salvo, lavado, redimido. O Senhor me perdoou, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou, o Senhor fez de mim um novo homem, o Senhor fez de mim uma nova mulher, e é por isso que eu estou aqui te anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É missão da igreja anunciar o Evangelho. Agora, quando eu vou falar sobre anunciar o Evangelho, eu me lembro de Apocalipse no capítulo 3, no versículo 15 e 16, onde Jesus inspira João Batista a condenar a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente, mas era morna. E Jesus condena de uma forma muito veementemente, por intermédio de João, no versículo 16, dizendo: porque não és frio nem quente, mas és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E se nós formos fazer uma análise histórica, analisar essa carta à igreja de Laodiceia profundamente, nós vamos encontrar, curiosamente, que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera, por três coisas. A economia da cidade de Laodiceia, ela se embasava primeiro numa rede bancária muito forte. Todos os bancos daquela região, da Ásia Menor, estavam na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava uma encruzilhada onde passava 3 cidades imperiais. Ela era destino para viajantes de diversas regiões. A cidade de Laodiceia se criavam ovelhas de lã negra, e com essa lã negra produzia-se os tecidos mais luxuosos da época, os tapetes mais belos, os acortinados mais bonitos, porque essa lã negra tinha um brilho todo especial. Ao contrário da lã branca, que é opaca, não tem brilho, a lã da ovelha negra tinha um brilho muito especial. Então, quando queria se comprar um vestido finíssimo, para se fazer uma roupa luxuosa, ou decorar a sua casa de uma forma muito bela, tinha-se que ir a Laodiceia comprar. Em Laodiceia também existia uma pedrinha medicinal encontrada no seu subsolo, com a qual eles moíam e misturavam água e faziam colírio. Em Laodiceia existia uma escola de medicina e era a única cidade da região onde as pessoas encontravam médicos, e as pessoas com problema de visão vinham para Laodiceia comprar colírio, porque só em Laodiceia existia esta pedrinha medicinal que, moída e misturada com água, era um colírio que curava enfermidades na vista. Então, a economia de Laodiceia estava firmada nesses 3 pilares e ela crescia avassaladoramente. A cidade aumentava o número de habitantes a cada ano que passava. A cidade era tão rica e tão próspera que no ano 60 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto, e os moradores de Laodiceia não aceitaram a ajuda do Império Romano. Eles reconstruíram a cidade com as suas próprias economias. A cidade de Laodiceia representa o orgulho humano, que acha que com a sua capacidade não precisa de Deus. Acontece que a cidade de Laodiceia tinha um problema grave: somente um único rio. E esse rio, quando chegava o verão, quando o sol batia com toda a sua força, esse rio secava, não era suficiente para alimentar e servir água a toda a população. Então eles recorriam a um aqueduto, uma nascente antiga que trazia água de uma certa profundeza da terra, mas essa água era morna e tinha gosto de ovo podre, devido aos minérios que eram contidos nessa água. Então, diz a história que quando os viajantes chegavam a Laodiceia em pleno verão, cansados do caminho, cansados da distância que haviam percorrido, e procuravam água para matar a sua sede, ao beber a água que tinha em Laodiceia, eles vomitavam, porque a água era morna e tinha um gosto ruim. Mas
A cidade de Colossos, a mesma que Paulo escreve carta aos Colossenses, muito próxima de Laodiceia, era uma cidade não tão próspera, não tão bem desenvolvida quanto Laodiceia, nem perto, mas tinha uma fonte de água cristalina, uma fonte de água mineral, que em pleno verão ela mantinha-se fresca, gelada, e era muito saborosa e matava a sede. Então, quando alguém queria beber água de qualidade, ele tinha que ir a Colossos, porque em Laodiceia não encontrava. Água fria que matava a sede. Jesus diz para Laodiceia: tu não és frio. Esse frio é interpretado por muitos pregadores como a frieza, como uma vida mundana. Não, aqui não é isso. Jesus está condenando a igreja de Laodiceia porque eles não tinham água para matar a sede das almas sedentas. Eles não tinham o evangelho que mata a sede. O próprio Jesus, quando ele diz: olha, quem tem sede, venha a mim e beba, e eu vos darei água da vida. A igreja precisa ter o evangelho que mata a sede do sedento. A igreja precisa ter o evangelho que sacia a alma do mais vil pecador. A igreja precisa pregar o evangelho que refrigera uma alma cansada. Precisamos ter aqui nesse lugar, no nosso meio, alguém escravo de Satanás precisa entrar, cansado de sofrer, cansado de ser escravo, e ele precisa encontrar no nosso meio refrigério para a sua alma. Nós precisamos ter água fria, pura, cristalina, que desce do trono da graça e sacia. Jesus disse que aquele que beber dessa água, rios correrão do seu interior, e se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Precisa correr do meu e do teu interior fonte de água viva. E é por isso que Jesus diz a Laodiceia: tu não és frio nem quente, mas tu és morno, e como morno eu vomitar-te-ei da minha boca. A igreja de Laodiceia se lembraram que na sua cidade existia uma fonte que não dava para beber a água, porque era morna e tinha um gosto péssimo. Mas continuando, a primeira missão da igreja é ensinar nas sinagogas, dentro da igreja. A segunda missão da igreja, o evangelho puro, água que mata a sede. A terceira missão da igreja, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Autoridade, poder para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Novamente, eu lembro de Laodiceia, porque Jesus diz: tu não és frio nem quente, mas és morno. Vizinho a Laodiceia existia uma cidadezinha pequena chamada de Hierápolis. E nessa cidade de Hierápolis existia fontes de água termais quentes, com propriedades medicinais. E as pessoas de toda a região, inclusive de Laodiceia, os ricos, abastados de Laodiceia, iam a Hierápolis banhar-se para curar os seus males e as suas feridas nas águas quentes e medicinais de Hierápolis. Em Laodiceia não se encontrava, porque em Laodiceia só se encontrava água morna. Nós, como igreja, precisamos ter o poder e a autoridade de Deus, por meio do fogo que é o Espírito Santo, para que quando alguém chegue no nosso meio, ferido, machucado, cheio de defeito, de doença, de mal e de espírito imundo, para que o fogo do Espírito Santo possa queimar toda impureza, todo pecado, tudo aquilo que não presta, toda ação diabólica, e essa vida seja transformada, e essa vida seja purificada, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Nós não podemos ser como Laodiceia, ser crentes mornos, que não oferece o evangelho que mata a sede, nem tampouco o poder do Espírito Santo, que cura todos os males e enfermidades. Por isso que na continuação, quando nós vamos para o capítulo 10 e versículo 1, após Jesus exclamar dizendo, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, ele chama os seus 12 discípulos, e ele lhes dá o quê? Autoridade. Capítulo 10 de Mateus, versículo 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. É a água quente que tinha em Hierápolis, mas não tinha em Laodiceia. É o fogo do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, numa forma visível como chama de fogo na cabeça de cada um. Era desse fogo que falava John Wesley, dizendo que ele tinha coração abrasado. Era desse fogo que existia na vida de Jesus, quando ele falava, ardia os corações. Os discípulos a caminho de Emaús, no outro dia, no partir do pão, eles olharam para o outro, entenderam que era Jesus e disseram, porventura não ardia o nosso coração quando este falava? Quando Nicodemos, um grande rabino, se dirige a Jesus, ele começa dizendo no capítulo 3 de João, verso 1, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque as obras que tu fazes, ninguém faz se Deus não for com ele. O mundo precisa encontrar em nós água quente, fogo, calor do Espírito Santo, para que o mundo reconheça que aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, psicólogo não faz, advogado não faz, coquetel de remédio não faz, quimioterapia não faz, tratamento com coach não faz, mas o Espírito Santo, que é fogo consumidor, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz, porque ele tem poder. Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Conversando hoje à tarde, eu e Rosanildo falávamos a respeito da ação do Espírito. O Espírito Santo é o primeiro evangelista e o maior evangelista. Falando hoje de manhã sobre o tabernáculo, que olhando por dentro do tabernáculo, a cortina que fazia o acabamento interno do tabernáculo, ela tinha 3 cores. Ela tinha a cor púrpura, indicando a realeza de Jesus. Ela tinha a cor azul celeste, indicando a divindade de Jesus. E ela tinha a cor escarlata, que é a cor do vermelho alaranjado, a cor do fogo, indicando o Espírito Santo. 3 cores, azul celeste. Jesus veio do céu. Ele diz a Nicodemos em João 3:13. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, que é Jesus. Ele desceu do céu. O azul celeste. Olha só, somente a cortina interna do tabernáculo estava nos dizendo uma mensagem poderosa. Ele desceu do céu. Aqui ele morreu, ressuscitou como rei. Todo poder é me dado no céu e na terra, cor púrpura. Subiu para o céu e nos deixou o seu Espírito Santo. A cor escarlata simbolizando o fogo do Espírito Santo. Sabe o que me alegra nisto? É saber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos igual os seguidores de Confúcio, que ficaram somente com a sua filosofia, mas o seu mestre jaz dentro de um sepulcro. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos na companhia do bendito Espírito Santo de Deus. E nós precisamos da autoridade e do poder do Espírito Santo de Deus para cumprirmos com a missão da igreja. Nesse trimestre que nós estamos estudando sobre o tabernáculo, entendemos que tudo ali dependia do fogo. É por isso que o fogo não podia se apagar no altar de incenso. 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, o fogo no altar de incenso, dentro do lugar santo dos santos, ele precisava estar aceso. Porque pela manhã
sobre aquele fogo queimava-se incenso, falando da oração, e o incenso só chega a Deus se for queimado sobre o fogo do Espírito Santo. Pegava-se daquele fogo, acendia-se o altar do holocausto, para que se porventura alguém viesse trazer uma oferta, tinha fogo no altar do holocausto para queimar a oferta. É o Espírito Santo que nos motiva a fazer algo a Deus, isso é o altar do holocausto. Pegava-se do fogo do altar de incenso, que é o símbolo do Espírito Santo, e acendia-se o candelabro no final da tarde. E esse candelabro brilhava a noite inteira, simbolizando que a luz do Evangelho de Cristo, ela brilha em meio às trevas, mas somente pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Uma igreja não brilha, uma igreja não é conhecida, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Se não for pelos milagres e as maravilhas que o Espírito Santo de Deus opera, nós podemos até ser confundidos como um clube, como um grupo, mas se o Espírito Santo de Deus operar no nosso meio, as pessoas vão correr para esse lugar e dizer: eu vou lá porque lá tem Deus, eu vou lá porque lá o milagre acontece, eu vou lá porque lá tem um povo que serve um Deus que é poderoso. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Para cumprir a missão da igreja, nós precisamos de poder e autoridade. E Jesus, ele fala isso em Marcos 16, a partir do versículo 17. Eu vos dou poder e autoridade. Jesus faz uma lista ali, que era para impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, repreender os espíritos imundos, se beberem alguma coisa mortífera não faria dano algum, se alguma serpente picasse não faria efeito algum. Poder tremendo, poder que está contido no Espírito Santo e na autoridade que Ele dá à igreja. Por isso que o título da mensagem que eu falei no início é a missão e a autoridade da igreja. Nós recebemos uma missão tríplice, que é ensinar, pregar o Evangelho e curar toda a sorte de enfermidades. E para desempenhar essa missão, nós recebemos a autoridade de Deus. Com a permissão do vosso obreiro, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Você que não quer ser morno como Laodiceia. Você que quer ter água fria. Evangelho que refrigera a alma. Por você que quer ter o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida, que cura as enfermidades. Eu quero orar por você que quer se aproximar mais de Deus. Você que quer ser um missionário. Não estou falando de ser um missionário de ir lá para a África, para a China. Você que quer ganhar a sua família para Cristo. Quem quer ganhar a sua família para Cristo? Quer ser um missionário? Venha para frente e receber autoridade. Se você quer, venha à frente, buscar autoridade. Quem quer ganhar o seu bairro para Cristo? Você jovem, adolescente, quer ganhar os seus amigos para Cristo? Você precisa ser revestido da autoridade. Você precisa ter o Evangelho que refrigera, o Evangelho que traz alívio ao pecador cansado. E você precisa ter o fogo do Espírito Santo de Deus na vida, que esse fogo vai purificar, vai curar, vai transformar, vai libertar. Maravilha do céu. Eu me alegro por o bom número de pessoas que estão vindo aqui, porque eu sei que essas pessoas que estão vindo aqui buscando poder e autoridade, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar poder e autoridade para vocês repreender o mal, para vocês repreender as enfermidades, para vocês pregar um Evangelho que transforma, um Evangelho poderoso. Culto de missão é isso, irmãos. Eu não vejo outra razão no culto de missão a não ser esse, para que você se capacite, para que você se fortaleça, para que você se encha da autoridade do Espírito Santo de Deus, para desempenhar e para fazer missões.
Nós vamos... Vai louvar? Vamos orar. Depois o evangelista Rosânido estará louvando o Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Nós estaremos orando nesse momento. Meu Deus e meu Pai, pregamos a Tua palavra, Senhor Jesus, nessa noite. Falamos sobre a missão, Senhor Jesus, e a autoridade que está sobre a igreja, que está sobre nós. Meu Deus e meu Pai, agora, Senhor Jesus, eu quero crer que nós possamos a partir de hoje, Senhor Jesus, nós possamos ter um evangelho de salvação, um evangelho que mata a sede do sedento, um evangelho que venha trazer alívio e refrigério às pessoas escravizadas pelo pecado. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos também ter autoridade do Teu Santo Espírito, poder na vida, poder do Teu Espírito Santo para repreender as enfermidades, para repreender os espíritos imundos, para que milagres possam acontecer através da ação bendita e maravilhosa do Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, diante desse altar estão vidas que querem, Senhor Jesus, ganhar a sua família para Cristo, querem ganhar os seus amigos para Cristo, querem ganhar esse bairro para Cristo, querem ganhar essa cidade para Cristo, mas eles precisam, Senhor, ser cheios do poder, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, eles precisam receber autoridade. E agora eu te peço, Senhor, eu suplico agora que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre vidas, venha ser derramado sobre corações, para que eles possam experimentar o quão poderoso Tu és, o quão fantástico Tu és, o quão maravilhoso Tu és, e que milagres possam acontecer através da vida dos Teus filhos. É a minha oração, e assim eu te agradeço e eu te louvo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém.